Salah Akbar. Trabalho inspirado em cartão postal francês, com a foto de cabeças de muçulmanos cortadas durante a ocupação militar do Marrocos, que durou de 1912 a 1955. O estranho e macabro souvenir poderia compor um gabinete de curiosidades ao gosto da época, que também viu prosperarem atrações como crianças africanas expostas em jaulas e outras práticas absurdas que ilustram a história do colonialismo europeu e nada ficam a dever ao espetáculo sangrento dos combates de gladiadores no Coliseu. Em ambos os casos, os donos do circo de horrores se intitulavam civilizados, em oposição aos povos que consideravam bárbaros e incultos. A inscrição em árabe significa Alá é maior, e foi acrescentada pelo autor da tela para enaltecer a resistência dos povos oprimidos à barbárie dos seus opressores. Ao longo de alguns anos, eu venho colecionando aves, mas não as empalhadas como as que existiam nos antigos gabinetes de curiosidades, e tampouco as engaioladas, como infelizmente muito se vê por aí. Eu acredito que asas, o símbolo da liberdade, foram feitas para voar, e as aves do meu gabinete de curiosidades voam. A Casa dos Pássaros é tida como o primeiro gabinete de história natural do Brasil, isso em 1784. Nada mais era do que um galpão onde aves eram abatidas a tiros para depois serem empalhadas e enviadas para Portugal. Nessa exposição das agutes, o meu trabalho é uma crítica gráfica ao sacrifício que os animais sofrem em prol da ciência. Tempos depois, a Casa dos Pássaros acabou se transformando no nosso Museu Nacional.
armário antigo, cheio de vida, para o gabinete das curiosidades, aonde as flores repousam com seus vermelhos, exalando um perfume da memória, aonde as portas, as gavetas e as prateleiras são todas de vida, vida que se esvai. O Gabinete de Curiosidades iniciou nas grandes explorações de descobrimentos no século XVI e XVII. Estavam interessados em conhecer e colecionar o mundo que os cercava. O sonho e a realidade se articulam para existir um diálogo entre volumes, cores e formas. Este é o meu Gabinete de Curiosidades, representado pelas cenas do cotidiano que surgiram durante as minhas andanças pelas ruas das cidades que vivi. São, na realidade, pedaços de mim. Minha proposta é a construção de um museu dos objetos mínimos. Os objetos insignificantes e esquecidos, como as tesouras guardadas por décadas, revelam-se como fantasmas de gestos diários há muito esquecidos. O mundo feminino que se esconde nessas gavetas é um mundo silencioso e invisível, mas que constrói um lugar político e cultural a ser ocupado. Agradeço a Zaguchi esta oportunidade. Fico aqui me perguntando qual seria o gabinete de curiosidades que minha avó, falecida em 1965, não conheceu. No meu trabalho, eu consigo unir a pintura do papel e pincel com a arte digital. Inicio o processo
pintando e depois transfiro para a tela e incluo movimentos e interferências impossíveis sem essa técnica. Este tema proposto pela Galeria Zagutti, Gabinete de Curiosidades, me remete a coleções de objetos de arte que no século XVI e XVII assim denominava-se. Eram peças raras e estranhas, derivadas de ramos da biologia. Objetos achados em explorações e pinturas diversas. Esse aqui é o meu gabinete de curiosidades, onde eu passo grande parte dos meus dias. E essa é a obra que eu escolhi para essa exposição da Galeria Zagutti. Chama-se Códice. Através da pintura abstrata, tem dados velados do Grande Sertão Veredas. Do Guimarães Rosa. São os cavalos, na fala de Reobaldo, sobre a matança dos cavalos. Uma passagem assim: mesmo quando o arraso do último rincho no ar se desfez de vez, a gente ainda se estarrecia quietos. Um tempo grande, mais prazo. Daí eu escrevo a frase ali: até que o som e o silêncio e a lembrança daquele sofrer pudesse se enrailecer embora para algum longe.